Aleluia! Eita, Jesus! Eita, pastorzão! Fala, nome de Deus! E aí, como é que o senhor está, meu querido? Mas, rapaz, Tudo na como é que eu faço? excelência? Graças a Deus, como é que eu faço para chegar nesse porte? Rapaz, Meu Deus do céu! como é que estamos, Pastorzão, pastor? também, graças a Deus, a gente está disparando aqui, né? Amém. Convidando todo mundo, principalmente sogra. Eu fiquei sabendo aí que sogra é uma bênção. É uma Aí benção, a gente, sogra é uma benção. rapaz, a minha é um ser angelical, rapaz. Já está no céu faz tempo, graças a Ah, é? Deus. Tá lá descansando com o Senhor. Ah, brincadeira. Amém, Minha sogra era uma pessoa muito boa mesmo. amém. Eita, pastorzão, que honra, viu? Obrigado Toda minha, pastor. pela honra, pela oportunidade aí da gente poder conhecer, né, mais uma parte aí. A fama do Senhor percorre, Que é isso, rapaz? a fama do Senhor chegou antes do Senhor. Né? Muita gente aí falou, cara, tu sabe quem é Pastor Jorge? Eu Que falei, vou é isso? conhecer agora. É Porque nada. assim, a gente conhece, eu conhecia só de ouvir falar, né? É, né? Mas hoje meus olhos te veem. O senhor esteve lá na conferência de homens em 2018, quando eu ministrei, não? Não, eu sempre vou na conferência de ministros, Ministro. né? Entendi. E aí a gente sempre via as mulheres, né? A gente acaba priorizando as mulheres, Certo. porque tu sabe que crente tem filho que é uma beleza, né? Uma ruma de menino. Aí a gente bota os maridos para cuidar, para priorizar as mulheres, né? Para as mulheres poderem descansar e de rotina, né? Amém. Mas eu sempre recebo assim, né, o material todo e acompanho já Amém. algumas histórias aí envolvendo o senhor. A gente tem aí uma veia um pouco parecida aí, a gente está meio alinhado aí nesse pega aí, Amém. principalmente Graças com a a Deus. juventude, com com esses machos de Graças a hoje Deus. que anda muito Jovem machucado. forte. Mais tarde eu falei para o senhor. Vou fazer uma live Os com o pastor macho Renan. de hoje, oi, Eu estava falando para o senhor mais tarde, vou os fazer uma live machos com de o hoje pastor andam Renan falando muito exatamente sensíveis. sobre A gente isso. tá no mesmo, na mesma pegada aí. Pastorzão, eu É estou só verdade. aguardando aí um pouquinho aí o pessoal ir chegando, e Certo. enquanto eu disparo nos grupos aqui da igreja aqui, e o pastor Jorge, ele é de Vitória, né? Espírito Santo, né? Homem de Deus aí. São Isso. quantas igrejas, pastor? Nós temos a Abençoado aí com sede o senhor. e 5 congregações, né? Entre congregação e ponto de pregação, né? Uma no norte do estado e um no Cinco sul do estado, né? congregações. E já 3 remas. Amém. Deus tem dado Sobrenatural. crescimento, né? Bom, Amém. o senhor já conhece a nossa história um pouquinho, né? Que nós estamos aqui, Eu acompanhei naquele dia, fiquei somos muito aqui feliz. de Água Fria, Recife, né? Região metropolitana aqui Que do maravilha. Recife. Nós estamos linkados aí com o pastor Humberto Albuquerque, graças a Homem Deus, de homem de Deus. Deus aí, uma bênção. Uma E um grande cara influência. que eu falo que eu conheci vários ministérios, mas um ministério que levanta ministro e tal, assim, tá para existir. Também tá para É verdade. existir. É só estar com o Pastorzão, caráter alinhado, né, nós pastor? fizemos, com certeza. Nós fizemos aí um acordo, conversamos aí de falar sobre ministério prático, né? Ou os Isso. bastidores ministeriais, ou vida ministerial, como seja. Sei que o senhor desenrola bem esse assunto aí também. E para uma igreja Amém. nova como a nossa, né, que vai completar 3 anos aí, a gente tem uma era pesada aí, principalmente de jovens aqui que estão Amém. sendo encaminhados, né, dentro do chamado. Uns já terminaram o Rema, logo o primeiro Maravilha. ano aqui que se converteram já foram para o Rema e já se formaram Isso. ano Melhor passado, e coisa. muita gente entrou esse ano, e nós estamos aí aguardando aí em breve, em nome de Jesus, o,
a escola de ministros aqui, né? Eu acredito que lá para Amém. 2022, que 2021 não tem nenhum projeto que eu saiba tem, né? Aham. Mas aí muitos jovens, é uma galera muito forte aí, rocheda mesmo, e o pessoal acha que a vida ministerial é só glamour, né? É É. só estar lá na frente, é só estar lá. Na verdade, Como a... o estar lá na frente é 1,16 avos dos pré-requisitos de um ministro, Exato, né? exato. E muita gente, eu falo assim pro pessoal, né? Eu falo, cara, é, a vida de um pastor não se resume a um altar, né? Não, eu falei, mas é os bastidores, é o que é feito, é como é Não, feito. E tem exato. toda uma Isso. estrutura por trás aí. Eu lembro de uma irmã que perguntou para o pastor Cristiano Arco Verde assim, falou, mas fora pastor, o senhor trabalha com o quê? Como se Acho que todo pastor não pastor já teve fizesse essa nada, pergunta, né? né? É. É, aí e eu queria deixar o senhor bem à vontade aí, o senhor, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, né, seja sobre Amém. a igreja, sobre, né, o ministério, para aquilo que Deus lhe inspirar. Amém. Hoje eu fiz uma live ao meio-dia com o pastor Abraão, né, a gente começou a live, rapaz, mas depois dos 15 minutos para frente de live, eu me lasquei todinho, rapaz. Foi chorando o tempo todo na live, eu me acabei. Aí eu Pastor ia lá Abraão é uma saber que bênção. e profecia no meio de live, rapaz. Aí foi uma quebradeira, uma Amém. choradeira. Aí eu tô aqui somente para para receber mesmo, né? É uma honra poder ouvir o Que senhor isso, e pastor. ter esse privilégio aí junto com a sua igreja, né? Eu acredito em conexões divinas em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. É um prazer, eu quero agradecer ao senhor pela confiança de uma certa forma, né? Tem membros da sua igreja que estão recebendo uma influência que vai da minha parte. Eu quero lhe agradecer pela confiança e dizer que eu estou aqui para lhe servir com Amém. aquilo que Deus tem plantado no meu coração acerca de ministério prático. Eu, há 11 anos atrás, eu assumi uma igreja com mais ou menos 50 pessoas. Meu pastor é o pastor Eliseu Torres do Nascimento. Inclusive, amanhã farei uma live falando sobre paternidade espiritual, porque eu creio em paternidade espiritual. Amém. Não só como uma relação de treinador e treinado, não como uma relação só de autoridade, mas a relação de paternidade. Então, eu tenho um pai espiritual, se chama Eliseu, e eu recebi essa igreja, e nós somos como Paulo e Timóteo, bem diferentes, né? Completamente. Aham. Pastor Eliseu é um homem mais recatado, ele é funcionário público federal, foi militar também, a nossa similitude é ter sido militar, né? Eu sou capitão da reserva, ele é sargento da reserva, então a gente entendia, falava a mesma língua. E, e essa igreja, como toda igreja que se pega pronta, tem desafios diferentes daquele que funda uma igreja. Mas Isso. tanto um quanto o outro tem seus desafios. Eu, particularmente, vi pastor Eliseu fundar uma e depois, logo em seguida, eu assumi que eu vi que são desafios diferentes. E eu tentava me associar com algumas pessoas do ministério, porque eu tinha aprendido muito a ser capitão, né? Comandar tropa. Aham. Né? E é mais fácil comandar tropa, porque a tropa, nós temos dois pilares, hierarquia e disciplina. Né? Então, a espinha dorsal do militarismo é hierarquia e disciplina. Só que no reino de Deus, muito embora hajam capitães, generais bíblicos, centuriões, a espinha dorsal é o amor e a retidão, né? O amor, a Isso. graça. Então eu tive que aprender isso, né? É... E foi nessa de aprender que o Senhor me dizia claramente, não se associe com A e com B, mas se associe com Uau. C e com D. Né? Nos 4 primeiros anos eu fiquei como alguém meio que isolado, só me referindo na época a Manassés, que era o nosso supervisor, e depois a Bispo Guto, que estava quase assumindo, mas já estava com bastante coisa, bastante atribuição do ministério. Né? E o professor Carrombé. Então eu fiquei basicamente recebendo da parte deles, até que depois eu estendi meus laços em 2015 aí para pastor Humberto, para pastor José Roberto e para pastor Raimundo, que na verdade em 2012 teve aqui. Então tem 3 Amém. grandes influências na minha vida, pastor Raimundo, Ivânia de Salvador, pastor Humberto Uau. e pastor José Roberto,
que é um grande homem de Deus de Guaratinguetá também. Amém. E eu comecei a olhar para a Bíblia, porque como eu recebia um não do Espírito Santo de me associar com algumas pessoas, eu recebi uma direção muito forte de me esmerar na palavra de Deus. E estudar muito sobre ministério prático, principalmente ver o que dá certo, né? Na vida do irmão Reagan, na vida de Kenneth Copeland, que é uma pessoa que eu sigo muito. Né? Eu acompanho, estive lá no Texas, em Kenneth Copeland, e maravilhoso aquele ministério. E foi aí que eu fui recebendo de Deus algumas coisas e treinando, né? Um povo aqui, eu tenho uma verdadeira tropa de elite aqui, treinada, né? Eu tenho palavras da parte de Deus. Dá para perceber aí que a proximidade é muito grande mesmo. A comunhão aqui, e é Muito por aqui bom. que eu quero começar. Não existe ministério sem comunhão, sem relacionamento. Né? Muito bom. Meu pastor, quando ele foi embora, ele me falou: Jorge, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Isso. E eu tenho minhas ovelhas perto de mim. Né? Aqueles que querem se aproximar, eles têm livre acesso. Só não tem acesso se perder o temor do Senhor. Aí não passa nem na porta da minha casa. Eu não tenho mimimi. Não tenho mimimi. Muito bom. Somos dois. Espera um pouquinho, deixa eu tirar o cachorro daqui. Eu não tenho mimimi. Somos dois, pastor. Somos dois. Eu não tenho muito lero-lero com frescura, não. Isso. Não fui militar, mas minha criação foi, né? Então, tem muita frescura, Uma não. vez meu objetivo. pastor chegou para mim. Uma vez o pastor Eliseu chegou para mim, ele tem uma veia profética muito grande, ele olhou assim, nós estávamos entrando na sua porta de casa e ele falou assim: Jorge, meu filho, paramos na porta, eu achei até que tinha um bicho, alguma coisa. Ele falou: Jorge. Aí o que foi ele? Jorge, você sabe por que você entra na minha casa? Aí eu falei: porque o Senhor me ama. E ele falou assim: não, amar você eu tenho que amar porque é mandamento. Você entra na minha porta e tem a minha intimidade porque você teme ao Senhor. No dia que você perder o temor do Senhor, você não vai entrar mais na minha casa, por mais que eu te ame. Né? E deixa eu só... Eu tenho um filho de 4 patas aqui, mas hoje ele está meio assanhado. Vou botar ele para fora. Isso aí é obra do cão, né, pastor? Literalmente, né? Ele é bonzinho, mas hoje... Fica aí, Dom. Vai para lá. Ele tá com hoje ciúmes, ele está meio assanhado pastor, aqui. Tá com ciúmes. Isso aí eu agarrei para mim, sabe, pastor? Então, muito bom. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e quando eu vejo o ministério, eu não consigo ver o ministério de qualquer jeito, o ministério sem o temor do Senhor. Salmo 25:14, o próprio Senhor diz que o meu segredo é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua intimidade, a sua aliança, o seu conserto. Amém. Então, essa comunhão é necessária. Ministério, acima de tudo, é relacionamento. Outra coisa que eu tenho falado muito, pastor, eu tenho viajado por aí ensinando ministério prático, é que, principalmente, acerca de pastoreio. Pastoreio é bom, pastoreio é leve, pastoreio é alegre. Né? Isso. Eu nunca usei o púlpito da minha igreja para ficar choramingando, né? E ficar, ninguém olha para mim, porque ninguém me ajuda. Muito pelo contrário, eu sempre fui daquele que deixei a porta aberta. Querido, não está satisfeito com o ritmo, você pode partir e vai para outra igreja que o pastor vai lhe bajular. Eu não sou bajulador. Né? Muito bom. Eu amo meu povo, eu tenho o amor de Deus no meu coração, sou carinhoso com esse povo, mas não sou bajulador e se tiver errado vai ser corrigido. Né? E eu falo que no Ministério Verbo da Vida nós temos poucas ovelhas e muitos ministros, né? Porque todo mundo tem um chamado, né? E assim, eu quero entrar um pouco por aqui, se o senhor me permite, porque... Fique à vontade. Eu gosto do que está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 4, né? No verso 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos, ou seja, com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, amém, em todas as coisas, Deus seja glorificado. Eu quero fortalecer isso aqui. Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória,
a quem pertence a glória, a quem pertence a glória, e eu repito de forma provocativa, né? E o domínio dos séculos, amém. Aleluia. Então, eu vejo que o ministério é servidão, né? E servidão, cada um no dom que Deus deu. Né? E ele diz assim, aquele que fala, ou seja, aquele que está nos 5 dons ministeriais, não fale segundo o que pensa, mas fale segundo o que está escrito na palavra de Deus. E aquele que serve, ou seja, o ministério de socorros, serve na força de Deus. E quando ele embaixo diz o motivo pelo qual nós fazemos isso, além daquilo que sabemos que, do ponto de vista operacional na igreja, nós temos ali em Efésios capítulo 4, né, que é para o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Isso. Mas aqui ele está falando para cima, por que nós servimos? Em Efésios 4 ele fala para que nós servimos para o corpo. Aqui ele fala para quem nós servirmos para cima. Não é para que o ministro seja glorificado. Né? Eu, uma vez, um ministro amigo meu, eu acredito que na melhor das intenções, porque o amor só pensa o bem, ele falou assim, pastor Jorge, o senhor precisa ser conhecido. E o senhor precisa, para ser convidado, ir para as redes sociais. Eu falei, rapaz, se eu for para a rede social para ser conhecido, eu estou fora da palavra. Eu tenho que ir para a rede social, porque, primeiro, Deus mandou eu ir. Segundo, porque o povo precisa de alguma coisa que talvez eu venha a ter para eles. Então, muito bom. Ministério não é para a gente ser glorificado, né? Exato. Muito embora a gente saiba que nós somos aqueles que refletimos a glória de Deus aqui na Terra. Né? Nós somos como Cristo aqui na Terra. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 17, diz assim, como ele é, eu sou nessa terra. E se eu colocar uma luz em frente ao espelho, o espelho também vai refletir essa luz. Mas se não tiver a luz, o espelho não reflete nada. Então a gente precisa ter essa consciência ministerial, porque as pessoas têm se perdido. Né? Eu costumo dizer que os maiores cantores evangélicos, os maiores ministros de música, vamos dizer assim, os maiores pregadores, os maiores profetas, os maiores apóstolos, eles não começaram lá no púlpito, eles começaram dentro de um quarto em oração. Isso. Mas, em regra, pastor, eles têm se perdido no púlpito. Porque é no púlpito meio que a gente recebe. Contraditório, né? Eles têm se perdido, porque é lá que eles recebem, pastor, os louvores, os elogios, quando descem lá daquele púlpito que fez eles aparecerem. E o ministério tem sido, para muitos, como para Noé foi aquela vinha, né? Se embriaga com as luzes, com os aplausos, com as indicações. Então é por aqui que, assim, que eu gosto de tratar. Holofotes, é perigoso, né, pastor? E a gente precisa entender que o dom é para o povo, né? Isso. Entendeu? Então, você ia falar alguma coisa? Não, perdão. É que eu esqueço que tem esse delay da imagem. Eu tenho que segurar a boca aqui, senão eu vou atrapalhar o senhor. Não, atrapalha não. Se eu falar, eu recebo daqui. Estou aqui para aprender. Deus. Sou um aluno hoje. Graças a Deus pela sua vida. Eu costumo também dizer que nós temos um chamado muito antes da gente nascer. Né? Isso está escrito... O salmista já diz isso antes que os ossos fossem formados no ventre de sua mãe. Né? O Senhor já o conhecia. Lá em Jeremias capítulo 1, e Deus não faz acepção de pessoas, se foi assim com Jeremias, foi assim para a gente. Já tinha um propósito e Deus colocou a mim e ao Senhor e a todos aqueles que estão conosco dentro de um propósito. Ele não foi pego de surpresa. Isso. Né? O que a gente precisa entender é que, principalmente dentro desse contexto verbo da vida, vamos dizer assim, rema, essas coisas todas, a gente não pode ter esse afã exacerbado pelo chamado, né? A Bíblia é muito clara, ela fala assim, não estejais ansiosos com coisa alguma. Coisa alguma inclui chamado. Né? Eu estava ouvindo a live do Bispo Guto com o senhor e com outras pessoas, e falou assim, a gente não servia
a Pastor Bud como o Pastor Bud fosse um degrau para a gente alcançar um chamado. A gente servia Pastor Bud porque servia Pastor Bud. Porque Deus mandou a gente servir a Pastor Bud. Né? E às vezes eu vejo, pastor, que as pessoas elas servem a homens por causa de um chamado. E eu sei, eu acredito, eu ministro sobre isso, que toda fase da nossa vida traz o nome de alguém. Né? Isso é uma verdade. Né? De Eliseu foi Elias. Tinha um nome. Né? Isso. Se nós olharmos para Timóteo, para Tito, tinha Paulo. E se olharmos para Paulo, tinha um Barnabé. Isso. E se olharmos para João Marcos, tinha Barnabé e depois Paulo. Então, toda nova fase da nossa vida, e a gente tem o maior exemplo disso com Jesus Cristo, que a nova fase da vida de Cristo foi o próprio João Batista. Né? E eu acredito nisso, isso é uma verdade, mas a gente não pode usar os nossos líderes e nem nos deixar sermos usados como escada. Muito bom. Né? Isso é muito perigoso para o povo, né? Então é uma coisa que eu tenho falado assim bastante para o povo. Nós servimos porque amamos servir a Deus e a homens, né? E como eu estava falando, nesse contexto de verbo da vida, a gente precisa ter essas vacinas para o ministério. Aí eu fico muito zeloso, pastor, com pessoas que chegam muito aceleradas, né? Uhum. Pastorzão, tamo junto. Pastorzão, tô aí porque daí vier. Né? Mas quando a gente olha para um lado e para o outro, elas sempre têm alguma coisa para fazer. Então, eu prefiro aquelas pessoas que começam até de uma forma lenta. Isso não significa que todos os acelerados vão decair, mas, em regra, isso. Né, as pessoas que chegam de uma forma lenta, acelera no meio, né, e aumenta no final. Eu prefiro aquelas pessoas que até têm uma certa dificuldade de ministrar, mas têm um caráter alinhado, né, porque ministração se aprende sim, principalmente se ela já tiver o chamado dos 5 dons ministeriais. Né? O dom já vai vir, é uma questão só de treinamento. Né? Não sou contra a curso de oratória, muito pelo contrário, eu não sou contra a pessoa estudar. Tenho minha ressalva ministerial, e aí é uma posição muito particular minha, e aí eu não sei como o senhor pensa, mas se o senhor pensar diferente, né? Mas é uma posição minha, eu não sou... Amém. Eu não sou a favor... com o senhor. Eu não sou a favor desses cursos de inteligência emocional, de coach para a igreja, não suporto esse tipo de coisa. Eu acho que está escrito, não está escrito na palavra, aquele que fale segundo a palavra de Deus, não segundo os ensinamentos de homens. Então, agora é importante que a gente perceba como líder, é uma oração que eu faço, né, para que Deus traga para perto de mim aqueles homens e mulheres que amem mais ao Senhor do que a sua própria vida. Amém. E que eu ande embora aqueles que dizem que estão e não estão. Eita Deus. E todo ano praticamente vai uma ruma, né? Sempre uma renovação, né? É uma renovação. Mas é legal porque também a gente percebe aqueles que estão com a gente, labutando com a gente dia após dia, com esse propósito, e eu posso falar por esses assim de uma forma muito mais alegre, né? Que eu tenho um povo que... Rapaz, eu falo que eu sou um pastor paparicado, né? Um pastor Somos cuidado. Dois. Amém, graças a Deus. Olha o tamanho da papa. Pastor que... O pessoal cuida demais da gente, amado, graças a Deus. Eu falo, se eu não cuidar das minhas dietas e não fizer meus treinos, eu me lasco todinho, porque o povo, né, gosta de servar a gente, né? Vai pro pau igreja, toda hora. Não. No final ainda fala assim, pastor, o senhor tem que dar uma emagrecida. Mas é feijão que chega, é bolo que chega. E você, se você não comer, tu é mal educado, né? Então é bom comer e deixar a ovelha feliz. Pastor, eu vou lhe falar uma coisa. Uma vez eu fui na casa de Silvia Lima, né? E eu sou radical com esse negócio. Cheguei lá e tinha uma feijoada. E eu tava numa dieta que nem feijoada eu podia comer.
E era um sábado, eu só podia comer a partir das 18. Aí ela falou, pastor Jorge, como? Eu falei, como não? Aí, por quê? Porque eu só posso comer a partir das 18. Eu sou meio mal educado nesse aspecto aí. Meu povo aqui, ele anda meio piano comigo. Nós temos uma Eu igreja vou que aprender, viu? a gente Preciso fala conversar mais com o bastante senhor. sobre saúde aqui na igreja. Depois é outro assunto, a gente pode até, de repente, tratar Muito disso bom, depois. vamos. Mas é porque Vamos, porque tem uma eu galera pesada aqui nessa live, viu isso comigo? não, aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo, né? Nós temos uma visão, zero refrigerante e zero açúcar. Não entra açúcar no departamento infantil, nenhuma atividade da igreja está permitido refrigerante, nem cantina, nem festa, nem coquetel, nem Uau! formatura do rema, né? É completamente vedado isso aí. Né? Se está insatisfeito, tem igreja que tem um monte de refrigerante. Eu falo para você, então vai para lá. Então, isso aí faz parte do ministério, né? Cuidar da nossa saúde. Porque eu costumo dizer que a cura o Senhor alcançou na cruz. Né? Ele nos Isso. libertou das enfermidades. Né? Mas como alguém que comete um crime, um advogado vai lá e prova e solta ele de lá, a responsabilidade por se manter livre é daquele que uma vez tinha cometido um delito. Né? Isso. E de se manter com saúde, depois que o nosso advogado cravou na cruz as enfermidades e dores, a responsabilidade é nossa. Então aqui o povo, ó, eu Isso, arrocho o povo exatamente. aqui. Mas pastor, falando... Não, Pode falar, pode falar. não, flua, flua. Não, Eu pode ia falar, falar, eu pode falar. percebi que o caldo é grosso. Eu tava vendo no Instagram, né? Ah, Eu é? falei, rapaz, o pastor vai na pancada, o negócio, o sistema é forte aí. Eu Eu gosto de fui para treinar. academia, né? Eu fui para academia porque ano passado tive uma terrível situação que os médicos me condenaram a uma cadeira de rodas. Misericórdia. E foi, o disco soltou, prendeu minha medula, perdi o movimento do lado Coluna esquerdo. foi? Foi, Em que coluna. altura, mais ou E menos, ali? bem no disco mesmo, né? Como se fosse hérnia de disco, né? O disco saltou Mas e aonde na coluna? eu creio que é na final, né? Bem perto ali do Na cóccix assim lombar? mesmo, No isso na lombar? lombar. E aí Certo. travou-se tudo e eu paguei exame, paguei as coisas lá tudo para ouvir do médico falasse para mim assim: "Você tá gordo, você é preguiçoso". Rapaz, o médico me esculhambou, mas eu nunca fui tão esculhambado tão bem na minha vida, porque para quem não ia andar, de repente teve sumiu, pastor, instantaneamente. Deus fez um milagre, porque a Amém. ressonância mostrava em um disco todo gasto e solto e nem com a cirurgia voltava. E quando ele fez o exame na hora, tu falou, cara, não é o mesmo exame, não. E tu não é o Amém. mesmo exame, não. Isso E aí é um daí em exemplo, diante, pastor. isso, aí eu falei, daqui em diante não, vou emagrecer. Fui para uma Isso. academia, um mês, 10 quilos eu arriei facinho. Aí Amém. o diabo ficou tão nervoso que a academia faliu e fechou. Achei, O senhor vai aí eu falei, ô correr, pastor? Satanás. Faz Aí alguma pronto, coisa. aí. Não, mas agora a gente vai. Deu o lockdown aí, tá, tem que É. parar, né? Dia 31 vai até dia 31, tô querendo prorrogar. Mas eu comecei a me estabilizar e voltando de novo, porque, homem, eu tenho quase 2 metros, eu tenho 1,95 É noventa e mesmo, cinco. pastor. Ó, depois É eu vou alto. mandar para o senhor a minha ministração de saúde lá na conferência de homens. Manda, eu vou apanhar um pouco, mas vai valer a pena. Mas tem um dado que é muito peculiar e se encaixa para o senhor. Ah. Existe uma Não, me chama de ciência. você, que eu sou mais novo que você, homem. Esses cabelos brancos aqui enganam. Você sabe disso. Tá Você tá certo, um pouquinho mais do que eu. Você só. tá certo. Eu vou chegar lá. Então, pastor, é muito, muito importante para essa situação que o senhor teve, e em nome de Jesus o senhor não tem mais, Não, tenho né? não. Sarado e Que curado. existe uma disciplina das ciências médicas chamada cinesiologia ou biomecânica do movimento. O que é isso? Significa que Uau. ele estuda as forças, os vetores de forças, os ângulos que sofre o joelho, cotovelo, cervical, lombar e todo o resto do corpo, né? E tem alguns estudos sérios acerca dessa disciplina que diz que 1 quilo de gordura à frente da barriga, no abdômen, corresponde a uma pressão em cima da cabeça, assim, ó,
de 5 quilos. Uau! Devo estar com 1 tonelada já, pastor. É, é como se o senhor amarrasse uma corda. É como se o Caramba! senhor amarrasse uma corda mais ou menos na altura, vamos colocar, do seu pubis ali, abaixo do umbigo ali, onde a gente coloca a calça, né? Amarrasse uma corda na sua coluna e tracionasse para frente. Então aumenta aquela curvatura, e isso aí pode causar sérias hérnias de disco. Agora, o senhor imagine se eu tiver 5 quilos de gordura à frente da barriga, o senhor tem 25 quilos de peso sobre a cabeça. Taca a molesta, lascou-se. Por isso que o senhor tem que... Agora, Não, mas eu já tô. Mas, homem, tem eu que vou dizer cuidar, para tu, pastor. viu? Mas eu que na Bíblia eu descobri que assim, óleo na Bíblia eu descobri que é unção. Mas óleo na nutrição é gordura. Eu pensei que eu era muito ungido. Aí, resultado, diminuindo, pastor, diminuindo. Mas graças Amém. a Deus, tenho diminuído. Graças a Deus, estou diminuindo. Mas vou dizer para o senhor, viu? Era para ser da noite para o dia, mas é um processo. É um processo. Pastor, assim, o senhor vai ver essa ministração, o senhor vai se animar. Não, Porque vou, ela... não, ela eu tô animado, olha como eu tô animado, você não tem ideia. É porque, pastor, eu falo isso, o pessoal quando pensa em ministério prático, muitas vezes, né, vida de pastor, eles pensam que é só pregar, né? Eu lembro que aqui, não. pastor Humberto mesmo, na nossa reunião ministerial, aí ele bateu um decreto, ele falou, irmão, pastor tem que emagrecer, ministro emagrecer, que ele estava muito forte, né? E pastor Humberto Isso. afinou Eu pra lembro. caramba. Eu tive aí em 2015, Pastor, eu ministrei na Zona ele Norte. deu uma afinada absurda, assim. Foi. E eu fiquei, assim, muito feliz mesmo. Eu estava até uma vez, só para você ter uma ideia, como ele estava forte, e até umas camisas dele, ele passou para mim, pô. As camisas dele estavam servindo em mim na época. Não pode, né? Porque Tem que ter cuidado, né? não, tava muito. Eu cheguei a ficar muito forte. E aí eu comecei a diminuir muito mesmo. Forte não, gordo, Amém. né? E aí diminuindo. Só que a barriga não dobrou, não chegou da queda, né? Graças a Deus, né? O problema é quando cai ali, lascou. Aí o cara aí tem que malhar mesmo. Uma personal que ela era violenta mesmo. A mulher era exigente demais, Aham. né? Aí rapaz, olha, é terrível. Qual é o meu mal? Pão. Eu amo pão. Eu sou São Paulo, né? Então, pão, aqueles pão de São Paulo, aqueles pão Vanderleia, tudo, mas que é os pãozão grandão, rapaz, eu me arrebentava com aquilo. Em off, Aí largou eu aquele chegava a, negócio, com- né? eu chegava a comer 12 pães, para tu ter uma ideia. Misericórdia, pastor. Isso quando eu era menino, eu comia pão, então assim, dei Pão uma aqui em casa segurada, só entra domingo e para as crianças. eu dei uma aliviada boa assim mesmo, porque isso tudo envolve, né, a questão do E Ministério vou, da eu vou lhe dar Saúde, uma do notícia: não ministro. existe negócio de pão integral, viu? Pão é pão. Eu sempre, olha aí, pastor, eu sou tão chato com isso que eu falo pro pessoal, eu falo, rapaz, se a gente for olhar tudo esse negócio, refrigerante light, diet, não sei o que, eu falei, pra mim tudo é Corta de refrigerante. vez. Corta de Não vez. tem, não tem essas frescuras, não. Eu falei, pra mim, você tem que parar mesmo. Eu fiquei 3 anos sem tomar refrigerante, eu resolvi tomar no passado, eu me lasquei todinho. Não é bom, não. Então, então vou Mas, mas, esperar o senhor me mandar a mas eu ministração e o mando. senhor me manda. E o senhor, além da ministração, o senhor manda umas dicas aí de exercício e eu Mando. vou assumir o compromisso com o senhor. O senhor dizer para mim, olha, daqui final do ano dá para emagrecer tanto, eu assumo o compromisso com o Olha senhor e lá, hein, emagreço. Viu? pastor. Já teve gente Eu que assumiu tiro esse a foto da compromisso. balança, mando para o senhor e eu vou mostrar para o senhor que aqui é faca na caveira também. E vou pegar uns irmãos aqui, porque antigamente eu chamava os irmãos, eles vinham andando, agora eles estão vindo rolando já assim na igreja. Misericórdia, pastor. Os caras não cabem. Eu tô aqui, ó, mas é que eu tô perto, por isso que eu tô forte, mas não tô tão forte assim não, pastor. Amém. Mas para o senhor ficar feliz, a atividade física, ela corresponde em relação à tua forma física, né, aparente, a 35% só. O que vai mudar a Ah, sua forma física é a alimentação. isso.
O senhor Isso. pode pedalar 40 quilômetros, mas se o senhor comer muito, o senhor não vai emagrecer. Então, a alimentação é muito importante. Então, pastor, voltando, isso também é Amém. ministério, né? Vamos Saúde lá. ministerial, né? Faz parte do ministério, faz parte. Ó, Amém. pastor, mas a gente pode fazer uma live aí, voltado em cima desse tema aí, Podemos. porque muita gente que está rindo aí, ou passaram ou estão passando esse processo aí, olha lá, ó, não esqueça de mim, tá vendo? Esse Paulinho aí tá rolando também, é um Misericórdia. diácono aqui na igreja. Eu vou jogar Pode vocês não. na mão do capitão, pastor aí, ó, vocês estão lascados comigo. Eu vou enfiar um monte de homem nesse processo e vou fazer Isso. eles tudinho malhar comigo e eu vou mandando Ó, foto pro pastor, senhor. eu tive em Guaratinguetá, eu ministrei sobre saúde e ministério em Guaratinguetá há 3 anos atrás. Quando eu terminei, eu perguntei para o pastor, muito embora ele seja muito amigo meu, né? Mas eu sei separar muito bem a amizade da unção. E eu falei, pastor, Sim. eu falei para ele, pastor Zé Roberto, eu peguei muito pesado com o seu povo. E ele falou assim, Jorge, cara, eu estava precisando dessa palavra, amanhã eu estou na academia. Ele foi para a academia, mas ele não era gordo, não. O pastor Zé Roberto tem mais ou menos a minha altura, talvez um pouquinho mais baixo, ele deve ter 1,68 m, eu tenho 1,71 m, os dois são baixinhos. E ele só tinha uma barriguinha, mais magro e tal. Ele foi para a academia e levou 27 pessoas. Uau. O casal, dono da academia, foi para a igreja, se converteu, e hoje tem mais de 40 pessoas na academia. Uau. Pensa no evangelismo em massa. Caramba, é. E hoje o pastor Literalmente. José Roberto, hoje o pastor José Roberto é um atleta. Ele faz aquele cross-train, ele hoje, rapaz, a gente fica pau A a gente pau, a tem um gente grande fez um treino junto. referencial. A gente tem um grande referencial, o pastor Walter, aqui de Boa Viagem. Aquele homem corre que só, rapaz. Ele corre uns 20, 21 quilômetros aí. E ele, com aquela elegância toda, E né? Só no trotezinho ali, ele se embora. é maravilhoso, né? Então, pastor, eu tava. E esse tipo de coisa, eu gosto de uma live assim, que a gente é conduzido pelo Espírito, né? E a gente está falando de ministério, saúde ministerial é ministério. Afinal de contas, Sim. Deus deu pra gente um cavalo e uma mensagem, né? E a gente não pode matar o cavalo e deixar de de levar a mensagem, né? Quem disse Muito isso foi um bom. grande evangelista chamado Edwin. Depois eu mando para o senhor também esse estudo. Ele disse isso: eu matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem. Então não existe essa história de que a gente, quando Deus quer, Deus leva. Não, a gente pode reduzir o nosso tempo de vida aqui na Terra, nosso tempo de vida ministerial aqui na Terra. Está na Eclesiastes capítulo 7, diz isso. Né? A gente pode Isso. reduzir o nosso tempo aqui na Terra pela falta de cuidado com o nosso corpo físico. Né? Eu tive em Kenneth Copeland e vi a obra ministerial daquele homem. Ele, na época, com 84, agora ele está com 87 anos. O vigor daquele homem. E isso me chama muita atenção. E eu vejo que o ministério ele passa pelo espírito, pela alma e pelo corpo. E eu gosto muito de falar das coisas práticas de ministério. Porque o nosso amado irmão Hegel, ele trouxe o tutano, ele trouxe aquilo que é o profundo acerca dos dons ministeriais no nível estratosférico. Ele falou do profeta, do apóstolo, do evangelista, do mestre. Quando a gente pega Tony Cook, ele fala do aspecto serviçal do ministro, no Qualificados, em busca de Timóteo, né? Ele fala da operacionalidade. E o Senhor tratou comigo depois de uma conversa com o reverendo Scott Webb. Eu falei para ele que eu estava ensinando essa matéria, Ministério Prático, e ele olhou para mim e falou assim, seja prático. E aquilo testificou dentro de mim que eu deveria falar de coisas do dia a dia na igreja. Né? Então, quando eu ensino Ministério Prático, está até na Alumni, eu falo de como lidar com as situações de dentro da igreja, principalmente para aqueles que estão nos 5 dons e aqueles que não estão nos 5 dons. Porque tem pessoas que acham que, porque servem somente no diaconato, olha o erro, porque servem somente no diaconato, sendo que em Atos capítulo 6 diz que diaconato é importante negócio, então não é somente no diaconato. Né? Exato. Quando a gente Muito pega bom. 1 Timóteo capítulo 3, os pré-requisitos de qualificação para um diácono
são 95% os mesmos que para aquele que almeja o episcopado. Exato, Né? Então, o diaconato, o diácono, ele tem que... eu costumo dizer assim, você olha um diácono, ele tem condição de ser um pastor pela sua integridade, pela transparência, pela solicitude, pela alegria, que eu não acredito em pastor triste, né? Isso. A gente tem essa condição? Tem, então ele pode ser um diácono. Se ele não puder ser um pastor, um episcopo, um ministro nos 5 dons, ele não pode ser nem um diácono. Porque basicamente a diferença que está entre um e outro está na habilidade de ministrar, que é o apto a ensinar, Isso. e no governar a sua casa, que não fala tão especificamente. Porque o governo está na mão do pastor e do apóstolo. Então, assim, é algo que eu tenho falado para o povo aqui. E eu vejo muita vaidade, como eu estava falando no início, acerca de ministério prático. Eu vejo muito desequilíbrio entre os dons. E não é porque nós temos chamado dos 5 dons ministeriais, né, como eu estava falando antes da gente entrar no assunto de saúde, que eu fico impressionado com as pessoas que têm essa gana por púlpito. E eu fico olhando, e eu vi uma live do Renato, né, Renato Galdar, que, rapaz, ele foi preciso como um bisturi. Ele falou algo interessante, ele falou assim, em Filipenses capítulo 2, ele está escrito, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele leu na Nova Versão Internacional, que diz assim, que achou que ser Deus era algo que não deveria apegar-se. E depois ele vem, ele se esvazia, ele se humilha e ele morre. Então, a gente tem que ter um sentimento. O que define o ministro nos 5 dons é um sentimento. Claro que ali está para todo mundo. Mas, assim, falando especificamente de ministério prático para 5 dons ministeriais, a gente tem que ter esse sentimento, né? Agora, observa que coisa interessante, pastor. Observa que coisa interessante. A próxima fase do ministério celestial de Jesus não foi ser Deus, no sentido de Deus Pai. Muito embora ele era Deus. Mas ele não foi subir de nível para ser Deus. Não. Foi para ser pior do que o homem. Foi se identificar com a gente, se fazer pecado. Forte, hein? Né? Isso é muito forte. Porque a gente está, às vezes, indo na contramão. O que é promoção no reino de Deus? Promoção é fazer a vontade de Deus. Olha, Bispo Guto estava falando que Mama Jen estava lá em Orlando e ele ficou impressionado que quando ele olhou para o lado, ela estava cuidando da cantina da igreja de Orlando. E eu fico pensando assim, qual é a próxima fase do nosso ministério? Primeiro, o motivo da próxima fase do nosso ministério não é nosso. É primeiro de Deus e para alcançar alguém. E a gente tem que estar preparado para isso. Né? E promoção não é receber um título de pastor, de evangelista, de mestre, de profeta. Promoção, antes de tudo, é ser considerado por Deus alguém habilitado para toda boa obra. Uau, não importa qual seja. Né? E eu costumo vacinar meus líderes de departamento dia Pronto. Pastor? Pastorzão? Oi. Pronto? Alô. Rapaz. Oi. Pronto? Voltou aí? Voltou. É o Coronanete. Essa desgraça entra no meio da conexão. São miserável de corona. Ele entra... Tava tudo, homem. Ficou o passo girando. Eu falei, não acredito nisso. Até desconectou meu fone aqui. Deixa eu pegar aqui um... rapaz, terrível, terrível. Mas voltou, tá tudo ok. Meu fone, acho que... Deixa eu pegar um fone aqui, que esse aqui meu... Deu um tilt aqui. Veloia. O meu... Eu sempre coloco esse aqui, porque esses negócios de colocar dentro do ouvido, esses pequenininhos, aí eu prefiro colocar logo esse aqui, que ele deixa mais... Aleluia. Pronto. Estamos lhe ouvindo alto e claro. Espera aí, pastor, já tô.
Trancanete, sacanagem. Aleluia. E aí, pastorzão, chegou? Ô, glória! Pronto. Aleluia, pronto. Estava desmontando a pistola aqui, desarmou a pistola. Então, pastor, Muito bom. eu vejo... Quer usar isso aqui? Vê se tu usa isso aqui. Então, eu vejo assim que a próxima fase do nosso ministério e de quem está ouvindo, você que tem um chamado aí, não fique colado nesse homem de Deus, você que é aí de água fria, olhando para ele como sendo a próxima fase do seu ministério, não. Sirva a ele, a sua esposa e a sua família. O senhor tem filhos, pastor? Ou 3 só. 3. Sirva a esse 3. homem, a esposa desse homem, e cuide dos filhos dele, porque o tempo que vocês têm em sua casa, nos púlpitos e comunhão com esse casal, os filhos dele estão sem os pais. Os filhos estão semeando os pais para que vocês sejam apacentados. Então, eu acredito que um ambiente de honra é gerado aí nessa igreja maravilhosa, mas Amém. honre os filhos, né? E se forem, são pequenos os filhos do Senhor, pastor? Não, eu tenho uma menina de 19, um menino de 16 e o caçula que vai fazer 4, que é o baterista. Amém. Que coisa boa. Essa família tem que Vou ser lhe mandar cuidada uns como um vídeos todo. dele. Né? Eu costumo dizer isso, um ambiente de honra ministerial, mas nunca pensando na promoção, né? Mas pensando em agradar ao Senhor. E é o que nós temos de mais valioso, agradar ao Senhor, né? Então eu costumo dizer isso para o povo, né? Os nossos filhos nos semeiam na obra, então é digno que eles recebam. Todo lugar que eu vou, pastor, Amém. o Senhor tratou isso comigo quando eu estava recebendo honrarias no dia do aniversário, e eu tenho um filho de 10 e um filho de 7. E naquele dia, 2 anos atrás, eu estava recebendo tanto presente no dia do meu aniversário, que meus filhos vieram me trazer um presente em nome da igreja, e Daniel Lucas, que é o maior, ficou olhando para cima, assim, abraçado na minha perna, um olhão verde que ele tem, como quem dissesse, por que o senhor é honrado e eu não? Né? E eu recebendo aquele monte de presente à frente da igreja, e o Senhor falou, a partir de hoje você vai levantar uma bandeira, e para onde você for, você vai levar sementes, não somente para o casal pastoral, mas para os filhos desses pastores. E eu tenho feito por isso. Por onde eu passo, eu levo uma semente para o casal, que eu nunca chego de mão vazia diante de um homem e de uma mulher de Deus, e para os seus filhos. E isso eu aprendi com a irmã Vânia e pastor Raimundo. Foram eles que me ensinaram lá em 2012, quando eles me socorreram, quando eles estiveram aqui dando aula no Rema, e eles aqui chegaram e me ensinaram esse princípio de honra que tem feito prosperar de uma forma assim, com muita alegria que eu digo isso, não por soberba, mas de uma forma estrondosa. Deus tem prosperado a gente por causa desses princípios de honra. Então, ministério é serviço, pastor, ministério é alegria, ministério é capacitação, né? É assunto para horas e horas, né? É porque não tem, eu digo que a live de 1 hora, né, é tão pouco para diante de qualquer assunto que vai discorrer, porque uma coisa está interligada na outra, né? Você pega, pronto, meu pai mesmo, ele está com seus 67 anos, meu pai tem 44 anos de pastor. Meu pai foi muitos anos, nasceu na igreja Deus e Amor na época, né? Então nós nascemos dentro do ministério. Eu digo que assim, o pessoal conta muitos testemunhos, né? Não porque eu era isso, eu era aquilo, e Deus me resgatou, e glória a Deus. E eu falo, rapaz, eu acho que, você acha não, eu tenho a convicção, o meu testemunho é o maior milagre, porque eu nunca conheci o mundo, eu nasci, vivi para Deus, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, não sabia, nunca soube o que é um prostíbulo, nunca soube o que é nada disso. Então eu falei, eu sou um milagre, eu não me contaminei com essas coisas, eu não precisei ir ao outro lado para não saber, né? Algo que eu aprendi é que você não precisa, algo que é ruim, tu não precisa provar.
experimentar para saber que é ruim. A palavra Amém. dizendo que é ruim, tá bom, já é ruim, eu não vou para aquele lado, não. Perfeito. Eu fico com a palavra. Isso. E eu digo muito isso, pessoal, porque nós estamos aqui, né, nós vamos completar 3 anos, né, de igreja. E nós estamos avançando, graças a Deus, a igreja tem crescido. Eu não falo de números para vanglória nossa, isso não está Eu entendo. interligado para vaidade, mas uma igreja que ainda vai completar 3 anos. Nós viramos 2019 para 2018, para 2019 para 2020, com 334 membros aqui na Aleluia. igreja. E um pipoco grande mesmo, assim, Amém. a gente botei esse povo para orar, porque eu amo oração, eu acredito que Amém. a oração é esse chamego com Deus, é onde você Amém. não tem teatro com Deus na oração. Na oração É não verdade. adianta o cara chegar lá, Deus de Abraão, de Isaac, Não Jacó, adianta. aquela firula toda, Deus já está olhando o coração e já sabe o que está ali dentro. Então Amém. a gente trouxe essa inclinação para a igreja, né? Uma igreja nova, onde 85%, podemos dizer assim, da igreja são pessoas assim novas convertidas ou pessoas que vieram de outros ministérios que, de certa Certo. forma, vêm com doutrinas, com ensinamentos, e, de certa forma, a gente tem que trazer para eles, né, a palavra da fé, quer dizer, processo da desintoxicação, vamos assim dizer, da Amém. religião, da condenação de tudo aquilo, não menosprezando os outros ministérios, pelo contrário. Eu falo, o pessoal fala, se tem algo que eu aprendi a orar, foi na igreja que eu nasci. Eles oravam por tudo, até por coisa que nem precisava orar, mas eles oravam. Por exemplo, levantar para ir trabalhar é uma coisa que você, rapaz, levanta, vai trabalhar, vai tomar um banho, não precisa ficar orando para tomar banho, não. Tome banho, pelo amor de Deus. E aí eu aprendi muito assim com isso. Então, a gente saiu fazendo essa junção de tudo, né? E a igreja, a gente tem crescido, graças a Deus. Mas é o que eu falo, pessoal, Graças a Deus. não se assuste com o volume de pessoas, porque as pessoas elas vão chegar e a gente tem que ter uma maturidade que nem todo mundo quer ficar com a gente. Eles vão dar uma passada para se abastecer, para ser restaurado em alguma área da vida deles. O senhor ter uma ideia, nós tivemos aqui na igreja um pastor que era de outro, estava fora do país e acabou largando tudo, abandonando, né, o pastoreio, tudo, e desde esse homem caiu aqui, ele voltou para Jesus, hoje ele já está em pé novamente, sendo restaurado, e a gente fala para uma igreja tão nova, mas assim, já tem que é tão grande, né, uma juventude muito grande, é uma galera aqui que, por exemplo, a gente chega na igreja, muitas vezes ele chega, eu estou varrendo na frente da igreja, né, porque eu chego bem cedo e para mim, assim, a casa de Deus tem que estar excelente, tem que estar perfeito o ambiente, não só a organização. E aí muitas vezes ele chega, não, pastor, me dê aqui a vassoura, o senhor vai pregar, o senhor tem que estar meditando. Eu falei, mas quem disse que eu não estou? Quem disse que eu não estou meditando? Então, assim, quando a gente marca, por exemplo, uma faxina, qualquer coisa que vai fazer na igreja, a igreja é lotada de jovens. Eu faço vigília aqui na igreja uma vez por semana, aliás, uma vez por mês agora, e claro que agora está parado, mas a gente começa às 10 horas da manhã, vamos até 5 horas da manhã. Eles orando pelas autoridades eclesiásticas, autoridades governamentais, orando por ministério, jovens que não são batizados com o Espírito Santo, aí a gente senta com eles num canto, enquanto outro grupo está em outra parte, a gente ministra sobre a vida deles ali, quando a gente vai orar, eles são batizados com o Espírito Santo, e é um fogo, isso aí. O dia vai amanhecendo e a unção vai descendo. E isso aí cresceu muito, sabe, pastor? A gente, porque é uma igreja nova, né? Se a gente considerar assim 3 anos, onde a gente está preparando pessoas. Nem todo mundo que chega, como o senhor falou, eu fico muito assim de olho no sucesso, fogos e artifícios, né? É verdade. É aquele que sobe, explode, todo mundo vê e aí desaparece. Né? Esse tipo de sucesso, né, esse tipo eu não quero. Eu falo, pessoal, a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ter prudência. Pastor, conte comigo. Aí eu não posso falar, porque se eu falar, minha esposa puxa minha orelha, mas eu falo isso aqui na igreja mesmo. Mas, pastor, na situação, todo mundo é solidário. Né? Todo mundo, né? O senhor entendeu a situação, né? Entendi. Então, assim, mas tem que falar, pastor.
Mas eu Não, eu sou digo, adepto de falar mesmo, assim, porque eu digo, o na povo precisa merda saber. todo mundo, na merda todo mundo é solidário, entendeu? Quando tá naquela situação. Aqui eu sou bem escrachado mesmo, eu falo pro povo mesmo, né? Tem culto que eu pergunto pro pessoal, quem solta pum, diga amém, aí o povo amém, eu falo, graças a Deus, aí os visitantes falam, "Ah!" Eu falo, irmão, se você não soltar, tá com defeito de fabricação, a gente ora e você vai soltar esse trem aí. Porque assim, pastor, não tem essa religiosidade, essa frescura, sabe? Isso tudo. Nossa, se eu pegar uns vídeos meus, eu nem estou publicando muito, que vai como Ah, me pega lá. Mas sabe assim, pastor, a gente cria uma identidade, a gente pega uma amizade tão grande com o povo, sabe? Uma identidade. Por exemplo, o culto aqui termina, eu corro, vou lá, eles esperam eu sair primeiro, eu vou lá para a porta, para mim poder abraçar, cheirar o povo, estar com o pessoal. Eu falo pro pessoal, eu falo, rapaz, olha, muitos convites para ir para um lugar, para outro, eu vou, não tem problema. Eu falo, rapaz, a igreja local é a minha igreja. é É isso esse mesmo. povo que me projeta, é esse povo que me sustenta, é esse povo que me levanta. Então é esse povo que eu quero estar junto. Eu falei, nós vamos, meu irmão, se tiver que ir para o asilo dar banho velho, nós vamos. Se a gente tiver Amém. também que entrar no meio da boca de fumo e tirar a jovem de lá, a gente vai entrar. Eu falei, mas a gente não vai abrir mão dessa conexão, de tudo isso. Entendeu, pastorzão? Pastorzão, olha, nós temos aí uns 2 minutos e 40 segundos. Eu Meu sei que o senhor vai ter Deus, uma live. Passa rápido. A gente rápido, vai pastor. ter. Cara, eu vou dizer para o senhor, olha, mande para mim o vídeo e eu vou Vou subir na mandar para o balança, senhor. tirar a foto. Eu vou tirar uma foto antes e depois, e o senhor vai pôr depois no teu Instagram esse trem aí, se couber, né? Amém. A foto. Põe sim. Olha, Compromisso queridos, feito. tem uma live do senhor ainda hoje, não é isso, pastor? Tem. Ah, Tem uma assunto live de hoje às cabra macho. 22 horas, assunto de cabra macho. Nós vamos falar As... sobre Isso. a masculinização. O homem é macho e a mulher é fêmea. Meio termo é embolado, não existe. Então, nós vamos É isso falar aí. das definições que devem ser feitas na Igreja de Jesus Cristo. Muito bom. E aí, queridos, isso aí vai ser no Instagram do pastor Jorge. Isso. Por favor, me ajude para mim não pronunciar errado. É Jorge Bisoni, Bisoni. Bisoni, né? Isso. Com I ou com E no final? Com I. Bisoni. Qual é, B-I-Z-O-N-I. qual é a origem, pastor? Italiano. Pronto, pronto. Então nós falamos a mesma língua. Porque o meu Amém. nome é Daniel Mauri Oleiro. Eu sou descendente Amém. da família Giacometti da Itália também. Amém. Aí a irmã pegou e colocou meu nome, Daniel Oleiro, ela olhou para mim e falou, não é muito... Aí eu falei, não, irmã, é sobrenome. A senhora tá achando que é nome artístico? Oxe, até no nome tu vai fazer mimimi, que frescura de Torá. Amém. Pastorzão, é uma honra. Amém. Por Obrigado, toda a minha. obrigado. E nós estamos aí, queridos, né? Nos bastidores a gente está conversando de fazer uma live especial também, Amém. aí para falar sobre esse tema aí de masculinidade mesmo, aí a gente botar macho, macho, fêmea, fêmea. Eu queria Isso. deixar esse minuto final aí para o senhor falar aquilo que tiver no teu coração. E Amém. na hora que encerrar, encerrou. Amém. Quero dizer para todo mundo que está ouvindo que ministério é serviço. E Amém. o alvo da gente é Jesus Cristo. E que não é errado você almejar um chamado ministerial. Agora é errado você alvejar, ou seja, tentar fazer dele um alvo. O alvo é Cristo. Sirva com o coração inteiro, né? E com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e tudo vai bem, tudo vai funcionar. E ministério é fácil, ministério é bom e ministério